E o meu esposo sempre fala, você está treinada. Isso é só mais um treino. Ele trabalha bem o seu emocional. Ele é demais, né? Ele é quase que um psicólogo. Vou dar formação ali para ele. Eu falo para ele que ele vai aos extremos. Ele me dá colo e me sacode ao mesmo tempo. E aí eu fiz o teste físico muito de boa, muito tranquilo. Agora, eu ter apitado a primeira vez que foi muito desafiador. Por quê? No caso, apitado a volta, né? Após a maternidade, né? Quer dizer, após o nascimento do Ravi, no caso, né? Não, após o nascimento do Ravi, foi todo um acompanhamento. Tá. Eu fiz aqui do estado e tive algumas oportunidades aqui no estado de feminino, então foi uma crescente. Tá. Eles fizeram todo um cuidado com a minha carreira. Muito bacana. Tudo de novo. Tudo de novo. Jogos mais suaves, Sim. Vai aumentando o nível. Exatamente, e tal. exatamente. Tá. Exatamente. Perfeito. Então, assim, aí foi detectado, o que você está precisando é rodagem mesmo, porque eu fiz com isso. Aí cada jogo que eu ia fazendo, eu tinha um instrutor, que aqui tem instrutor técnico, e eles iam me avaliando, né? Então, o Marcos ia comigo, porque eram jogos no estado, ele ia comigo, e com o Ravi, aí ele assistia o jogo, e era aquele processo. Dava mamar, fazia o jogo, saía já do jogo, fazia a súmula rapidinho, todo o protocolo, tomava banho, já entrava no colo, já filho já me atacando. E a gente ia para casa, feliz da vida. Olha isso. Caramba, que incrível essa tua história, né? De você trazer esse momento, assim, da sua vida, de duas grandes paixões, né? 3, né? Vamos falar, marido, filho e a 4, ainda tem minha vida profissional. Também, é verdade. E eu sou, assim, deslumbrada. Na verdade, a educação física, eu fui escolhida para fazer. De novo, outra coisa que apareceu, assim, na sua vida? Foi um sonho, assim, de realização, na verdade, porque eu era do atletismo e aí eu fui convidada para ter uma bolsa, fazer um processo seletivo. E na época eu estava tentando prestar concurso e tal, e não consegui. Aí eu recebi uma indicação para fazer para Castelo, de bolsa e tal, só que eu tinha que fazer um estágio no local que eu treinava. E foi daí que eu falei, então vou fazer educação física. Aí foi onde eu comecei a estudar e a fazer faculdade na Castelo Branco. E foi um sonho também. O esporte, ou seja, ele é a base de toda a sua vida, né? Disciplina, foco. O esporte entrou na minha vida na minha infância, né? Porque eu tive o divórcio dos meus pais muito novinha. Então, eu era uma criança muito, não digo agitada, né? Mas eu tive alguns probleminhas com o aprendizado na minha infância. E a pediatra que chegou para minha mãe e falou assim, coloca sua filha no esporte, ela precisa gastar energia. Ela não é de rotina, ela não gosta da mesma coisa todo dia. E a pergunta foi essa, ela teve alguma perda recentemente, ou ela sofreu com alguma coisa e tal? Aí minha mãe falou, olha, eu me divorciei e desde então ela é muito grudada, e eu não consigo, minha mãe até fala até hoje, eu não consigo respirar, tudo. Então, dali já começou o esporte na minha vida. Eu tinha 8, 9 anos. E no colégio... Como suprir uma falta, né? Estava existindo uma falta ali, de certa forma, né? Na família, né? O rompimento ali da sua mãe. Sim. O seu pai, de repente, né? Ali a presença dele já não foi mais... Mas né? Teve ali um espaçamento. Exatamente. Então, existia ali, de certa forma, uma energia que precisava ser suprida. Momento. E aí foi quando entrou o esporte nesse momento. Isso. Aí minha mãe foi procurar projeto, esporte, e aí também veio no colégio. Aí teve um professor que me levou numa competição. Aí já recebi o convite para ser atleta de atletismo, mas eu já jogava futebol. E onde tinha futebol eu estava, na minha rua, lá na minha casa, e pagava uma escolinha aqui, ia para outra. Só que chegou um momento que a minha treinadora do atletismo, ela falou, olha, você agora é profissionalizada pelo atletismo, você compete nacional. Se você se lesionar, o clube não vai responder.
né? Porque eu chegava ralada. Um dia eu cheguei roxa, o outro eu cheguei toda ferida, e o outro dia eu cheguei com dor no punho. E foi assim, ela foi e chamou minha mãe. Aí ela falou da suma importância que estava acontecendo, porque eu ia passar por um processo seletivo para estudar num colégio do Santa Mônica. Então, se eu passasse, era toda a minha vida, tanto da carreira de atleta, como profissional. Então, eu passei pelo processo seletivo e tive que abrir mão do futebol e só viver do atletismo. Aí, dali, tive que mudar o foco. Mas você voltou pro futebol. Acabei voltando pro futebol. Não teve jeito, o futebol estava dentro de você já desde pequena. Exatamente. E hoje eu vivo outra atmosfera, outra responsabilidade, mas eu tô no meio. E pelo jeito vai continuar, né, Regina? Com certeza. Porque as possibilidades são gigantescas. Sim. Né? Que nem a gente estava comentando agora há pouco, a parte da instrução. Né? Você falou da importância do acolhimento, né, que você teve, né, das meninas ali quando você precisou. Ou seja, é você também ali naquele papel com as meninas que estão chegando agora. Sim. E isso acontece porque quando eu voltei, depois da minha gestação, que não foi, eu falo, quando voltei, não foi um tempo longo. Eu parei com 8, eu tive Ravi eu parei com 5 meses e meio. Até 9 meses, são 3,5. Depois do Ravi, mais 3 meses. Eu fiquei afastada do campo 6 meses e meio. Eu sei essas contas porque marido que fez. Porque... Não, muito pouco tempo, né? Exatamente. 6 meses afastada? Exatamente, 6 meses. É pouco tempo. E o Ravi, ele fez a amamentação exclusiva, né, até 6 meses. E eu consegui fazer tudo isso, treinando. Treinando e ainda... E tudo estudando, congelar, viajar. Eu tive viagem. Então, o meu maior desafio não foi o teste físico, foi apitar, levando ele nesse processo, porque meu esposo tinha que me acompanhar, então Sim. requer uma dedicação de outra pessoa, Sim, tá. Não é só sua. E quando eu viajei, que aí eu tive que ter outros cuidados, né? Porque ele ainda amamentava, então eu tive que fazer estoque de leite, meu esposo também ter essa dedicação, esse cuidado, e tudo sentado e falando, olha, eu quero dar mamar pro Ravi exclusivamente até tantos meses. Ou Me seja, ajuda. Antes de você entrar em campo, existia todo um preparo seu, o que vai muito mais além do que um preparo normal, vamos dizer assim, de uma árbitra. Tinha um preparo de mãe. Sim, tinha. Nessa época. Tinha. Tinha um preparo de mãe. Tinha. Né? Ali, tirar o leite, deixar separado por Ravi, né? Você se preparar também ali, fazendo os seus aquecimentos, alongamentos e tudo mais para entrar em campo. Ou seja, era desafiador, muito desafiador, né? Mas era por etapas. Eu vivia intensamente cada momento. Estava no hotel. Aí eu me programava os horários certinhos, tirava o leite, deixava no congelador e ia para o estádio. E quando eu chegava no estádio, era Regiane árbitra. Você entrava naquele papel, naquela pessoa. Exatamente. Apitava, vivia aquele momento, aí depois finalizava o jogo, voltava pro hotel. Aí deixava a árbitra ali, agora eu sou a Regiane esposa, a Regiane mãe. Esse é o melhor dos mundos, né? Sim. A gente saber transitar, né? Não só a mulher, mas o ser humano como um todo. Saber transitar nesses papéis, isso é muito importante, porque ficar carregando de um para outro lugar não é saudável. Né? Aquela pessoa que trabalha ali e aí chega em casa, ao invés de se dedicar à família, traz todo... Exatamente. E antes do Ravi, uma carga. Isso é transformador, porque antes do Ravi, eu fazia isso. Era tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. Se quer viver comigo, tem que entender minha vida. E não tem que entender minha vida, é eu também saber separar. Mas isso é uma maturidade que você ganhou. As prioridades. Uma das coisas Uma das coisas boas que você ganhou. Transformadora. Exatamente. E a vida é isso, né? A vida é você se permitir ao novo. Estamos sempre em processo. Não é isso? Olha quanta coisa você trouxe aqui, Regina, a sua história. Olha quantos momentos que você passou. Você deve ter passado um filme, né? Aí na sua cabecinha, pensando em tudo que a gente conversou hoje aqui, né? Porque às vezes a gente quer provar muito para o outro do que a gente é capaz. E eu passo muito esse processo, porque eu sou mulher. Um gênero, um meio, um ambiente, mesmo que tenha pessoas ainda com a mente aberta que me apoiam e sabe do quanto que é importante isso,
Mas o futebol. em si ainda não é.